Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais uma aula de álgebra linear. Aqui é a professora Fabiana e hoje nós vamos estudar as formas quadráticas. Daremos uma atenção especial para as elipses, que é um caso particular de cônicas. As formas quadráticas são funções do tipo a1x1 ao quadrado mais a2x2 ao quadrado mais a(n)xn ao quadrado mais um f de x, onde esse f de x é a soma de todos os termos do tipo ak, xi, xj. Então, aqui, por exemplo, nós podemos ter uma combinação, uma multiplicação do x1 com x2, do x1 com x3, do x1 até o xn. Depois, do x2 com x3, x2 com x4, até o x2 com xn. E aqui nós temos um coeficiente acompanhando cada produto desse. Bom, as formas quadráticas, elas podem ser representadas por meio de matrizes. Então, olha só, nós podemos ter uma representação desse tipo, x transposta vezes a vezes x. Esse vetor x tem n linhas e uma coluna. Então, esse x transposta tem uma linha e n colunas. Então, quando a gente efetuar essa multiplicação, nós vamos ter uma expressão desse tipo. Esta matriz A, que compõe esta expressão, ela é simétrica. Quer dizer o quê? Que o A e J é igual a JI. E ela é definida fazendo o termo A e I igual ao coeficiente de xi ao quadrado. Esse A e I é o termo que está na diagonal principal da matriz A. Então, quer dizer que os elementos da diagonal principal coincidem com os coeficientes dos termos ao quadrado. E os termos A e J vão coincidir com os termos AJI, e o valor desses termos é a metade do coeficiente do xi, xj, que está aqui nessa expressão, guardado aqui nessa função f. Bom, para ficar mais claro, vamos ver aqui o caso para duas variáveis e para três variáveis. Então, para duas variáveis, nós escolhemos aqui as variáveis x e y. Poderia ser x1 e x2. Então, nós temos aqui uma equação 2x ao quadrado mais 6xy menos 7y ao quadrado. Nós podemos escrever essa expressão do tipo, na forma, uma matriz xy, uma matriz com os coeficientes. Notem, ó, diagonal principal, nós temos aqui o coeficiente do x ao quadrado, o coeficiente do y ao quadrado. Os termos AIJ e AJI são a metade do coeficiente do xy. Então, 3, 3. Efetue essa operação aqui e vejam que vai coincidir com a expressão anterior. Podemos interpretar essa expressão aqui como conteúdo de uma matriz de uma linha e uma coluna. Notem o seguinte, esse cálculo das matrizes aqui, essa primeira matriz tem uma linha e duas colunas. A segunda matriz tem duas linhas e duas colunas. E a terceira, duas linhas e uma coluna. A multiplicação dessas duas aqui, iniciais, como que é 2, aqui é 2. Vai ficar uma matriz 1 por 2. Então, você vai ter uma multiplicação de matriz 1 por 2 por uma multiplicação por uma matriz 2 por 1. Então, o resultado final, ó, é 1 por 1. Então, por isso que aqui não precisa colocar os colchetes da matriz. Podemos eliminar os colchetes e ficamos apenas com essa expressão. No exemplo B, nós temos uma forma quadrática com três variáveis. Aqui nós colocamos as incógnitas x1, x2 e x3. Então, aqui ó, nós temos aqui a parte onde as incógnitas estão ao quadrado. E aqui nós temos a combinação de duas a duas. Então, olha, nós podemos escrever essa expressão de que forma? Nós vamos ter aqui uma matriz transposta para as variáveis, e aqui está a matriz em forma de coluna para as variáveis. A matriz dos coeficientes, na diagonal principal, vamos colocar os coeficientes dos termos quadráticos. Então, nós temos 1, 7, menos 3. Os demais termos vão ser os coeficientes das combinações do x e xj. Então, olha, esse primeiro termo aqui, primeira linha e segunda coluna. Então, vamos fixar como sendo x1, x2.
O x1, x2 tem coeficiente 4, então vai 2 para essa posição e 2 para a posição JI. O próximo termo, que é primeira linha e terceira coluna, corresponde à variável x1, x3. Como aqui é menos 2, vai ficar menos 1 aqui, e lá na terceira linha e primeira coluna, também menos 1. Se o número que estiver acompanhando aqui o x1, x3 não for divisível, não tiver divisão exata por 2, você coloca fração. Então, por exemplo, se fosse 3 aqui, menos 3x1, x3, você vai colocar 3 sobre 2, 3 sobre 2. Então, agora aqui no caso do 6, ó, 6, então vai ficar 3 e 3. O 6 está multiplicando x2, x3, então segunda linha e terceira coluna, ó. E aqui, terceira linha e segunda coluna, certo? Bom, caso particular com duas variáveis. Então, vamos focar agora em duas variáveis até o final da nossa aula de hoje. As formas quadráticas com duas variáveis aparecem particularmente nas equações do tipo, olha, aqui nós temos x1 a 1x ao quadrado, a 2y ao quadrado, mais a 3xy. Aquela expressão que nós damos ali atrás, é só essa parte aqui, esses três termos. Agora, aqui nessa expressão, que a gente chama de equação quadrática, nós vamos ter também parcelas com apenas uma variável e também com termo independente. Então, aqui nós temos uma equação, que está igual a zero, é uma equação, e o gráfico dessa equação são cônicas ou seções cônicas. Quais são essas cônicas? Nós temos dois tipos, temos as não degeneradas, que são as elipses, os círculos. Círculos são casos particulares de elipse. Temos as hipérboles e as parábolas. E nós temos também cônicas chamadas de degeneradas, que são pontos e pares de retas. Essas aqui a gente nem dá importância para elas, porque pontos a gente já estuda no início do curso e retas também a gente já faz um estudo de retas bem completo, né? Bom, então, dentre as cônicas, nós vamos escolher a elipse para a gente trabalhar. Então, olha só, aqui nós temos a equação. No caso, vai ser a equação de uma elipse. Isso aqui está uma forma geral, dependendo dos coeficientes AJ aqui, o gráfico dessa equação pode ser uma parábola, uma elipse ou uma hipérbole, como a gente viu ali atrás. Mas nos exemplos numéricos que nós vamos colocar nesta aula, todos vão ter esboço como elipse. Então, quando a gente pensa numa elipse, nós temos a equação reduzida nesse formato aqui, x ao quadrado sobre a ao quadrado mais y ao quadrado sobre b ao quadrado igual a 1. Se a elipse estiver transladada da posição padrão, qual a posição padrão? Centrada na origem com vértice sobre os eixos coordenados x, y. Então, se ela tiver com o centro no par ordenado h e k, então a equação vai ser essa, x menos h ao quadrado sobre a ao quadrado, mais y menos k ao quadrado sobre b ao quadrado igual a 1. Vamos ver aqui alguns exemplos, olha. Aqui nós temos uma 3x ao quadrado mais 8y ao quadrado menos 24 igual a 0. A gente pode passar o menos 24 para o segundo membro e depois dividir toda a expressão por 24. E nós vamos ter uma elipse com vamos ter essa equação, cujo gráfico é a elipse que você pode visualizar aqui no primeiro quadro. Então, é uma elipse que está centrada na origem com vértices sobre os eixos coordenados x, y. A segunda equação é uma elipse também, mas ela está transladada. O gráfico desta elipse é o que você pode observar aqui no segundo quadro. Se você for fazer o procedimento para identificar, para escrever uma equação reduzida para essa elipse, nós vamos ter uma equação desse tipo, x mais 2 ao quadrado sobre 8, mais y mais 1 ao quadrado sobre 3, igual a 1. Aqui nós podemos ver essas linhas tracejadas, elas podem ser consideradas eixos auxiliares que passam pelo centro da elipse. Esses eixos auxiliares podem variar de nome x', y'. O x' é o x mais 2, a variável x'
é x mais 2, e a variável y' é y mais 1. E isso vai dar origem a equações que chama equações de translação. Já a terceira equação, nós vamos notar a presença do termo xy na equação. Então, a presença desse termo, juntamente com os termos x ao quadrado e y ao quadrado, significa que a elipse foi rotacionada. Nós temos aqui um giro, além da elipse também ter sido transladada. Então, nós vamos estudar nesta aula de hoje cônicas que sofreram esse tipo de mudança. Além de uma translação, também sofreu uma rotação. Então, olha só. Análise dos termos da equação geral de uma elipse. Então, a presença dos termos x ao quadrado, y ao quadrado e xy indica que a cônica está rotacionada para fora de sua posição padrão. A posição padrão é aquela que está com o centro na origem e os vértices sobre os eixos coordenados. Agora, a presença do x ao quadrado e do x significa que a cônica foi transladada no eixo x, e a presença do y ao quadrado e y, ela foi transladada também no eixo y. E a presença dos termos dos itens A e B ao mesmo tempo significa que ela sofreu tanto a rotação como a translação. Bom, a cônica transladada a gente já estudou um pouquinho, a gente já estudou, na verdade, né? Lá em vetores de geometria analítica. Então, olha só, quando se trata apenas de uma translação, o esboço da cônica é feito em um sistema cartesiano auxiliar, com x' e y', com origem no centro da cônica, que é o H e K. Os eixos x' e y', eles são paralelos aos eixos x, y, e então eles podem ser gerados pelos mesmos vetores que geram os eixos x e y, só passam em pontos diferentes. Então, para a gente relembrar, olha só, aqui nós temos uma elipse e nós vamos esboçar o seu gráfico. Então, para você fazer o esboço desse gráfico, você tem que encontrar a equação reduzida da elipse. Então, nós vamos aqui, ó, colocar os termos que têm as mesmas incógnitas em evidência. Então, colocou 3x ao quadrado mais 12x. E os termos que têm y em evidência, 8y ao quadrado mais 16y. Quer dizer, nós agrupamos os termos em comum. Agora, os coeficientes dos termos ao quadrado têm que ser todos iguais a 1. Então, nós vamos colocar aqui o 3 em evidência, no primeiro parêntese. Então, quer dizer que vai ficar x ao quadrado mais 4x. E no segundo parêntese, nós vamos colocar o 8 em evidência. Então, vai ficar y ao quadrado mais 2y. Agora, nós vamos completar quadrados. Então, no primeiro parêntese, note que você tem x ao quadrado mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Ó, o segundo tem que ser o número 2. Então, nós vamos acrescentar o 2 ao quadrado e vamos retirar 2 ao quadrado. No segundo parênteses, você tem y ao quadrado mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, então o segundo agora é o número 1. Então, nós colocamos 1 ao quadrado menos 1 ao quadrado. Agora, nós vamos agrupar os três primeiros termos através do produto notável x mais 2 ao quadrado. E esse 3 vezes 4 que está aqui, ele vai lá para o segundo membro, então mudou de sinal, com mais 12. Aqui nós vamos agrupar os três primeiros termos, que vai ficar o y mais 1 ao quadrado. E o 8 vezes 1, vezes menos 1, menos 8, foi para o segundo membro, mudou de sinal, então aqui mais 8. Somamos aqui o segundo membro, ficou 24. E agora nós vamos dividir toda a equação por 24 para que o segundo membro se torne igual a 1. Então, nós temos aqui, ó, a equação reduzida da elipse. O centro é os termos menos 2, menos 1, que você pode observar aqui na equação. A equação, você vai lembrar que aquelas fórmulas de translação é x menos h, y menos k. Então, precisa ter um menos aqui, né? Então, para ter um menos, você vai ter o c, o h tem que ser menos 2, vai ficar menos menos 2 e virar aquele mais 2 que a gente tem lá na equação. A mesma coisa vai acontecer com o y. Aqui embaixo nós temos os vértices, quer dizer, nós temos o número que vai determinar o vértice. Então, esse raiz de 8 aqui é o... Por que a gente colocou raiz de 8? Porque aqui, né, sobrou... Aqui nós vamos simplificar, sobrou um 8. Sobrou um 8 aqui no denominador. O denominador tem que ser um número ao quadrado. Então, como o 8 não tem a raiz exata, você vai acrescentar um radical para poder elevar ao quadrado.
E assim você vai identificar quem são os vértices localizados nos eixos auxiliares. Então, aqui sobre os eixos auxiliares x' e y', a gente tem estes vértices, menos raiz de 8, 0, raiz de 8, 0, 0 menos raiz de 3 e 0 raiz de 3. Todos os esboços que nós estamos vendo aqui foram feitos no GeoGebra. Aqui, para você, esse menos raiz de 8, 0, que é esse pontinho, ele é um ponto do eixo x'. Então, lá no GeoGebra, eu não posso colocar essas coordenadas aqui, porque ele vai marcar a coordenada em cima do eixo x. Então, você tem que usar as fórmulas de translação. Então, olha só, quando o x for menos raiz de 8, você vai ter menos raiz de 8 mais 2. Então, eu preciso considerar a coordenada x aqui como sendo menos raiz de 8 mais 2. E a coordenada y, eu vou usar essa formulazinha aqui. Então, para y igual a 0, aqui é o y', né? Então, tem que isolar y aqui nessa fórmula. Aqui também eu tenho que isolar o x aqui nessa formulazinha. Então, você isola o y, vai ficar y' menos 1. E faça o y igual a 0. Então, vai ficar 0 menos 1, vai ficar menos 1. Que corresponde a esse par ordenado aqui, certo? Faça a mesma coisa para os outros pontos. Continuando, vamos passar agora para as cônicas rotacionadas. Então, a equação quadrática ela vai ser escrita. Observe que as nossas variáveis são x, y. O vetor v será o vetor de variáveis x, y. Então, nós vamos ter aqui o vetor v transposto, que multiplica a matriz A dos coeficientes, onde a diagonal principal tem os coeficientes dos termos ao quadrado, A1, A2. Os termos da posição A1, 2 e A2, 1 é a metade do termo do coeficiente do x, y. Então, ficou A3 sobre 2. O restante da equação, nós vamos escrever também em forma matricial. Esse pedacinho aqui, ele é o vetor xy, que é o v transposto, vezes a matriz A4 e A5, que são coeficientes do x e do y. E esse A6, que é um termo constante, pode ficar até no segundo membro, vai para o segundo membro menos A6. Nós mantivemos ele aqui no primeiro membro, sem problema algum. Então, olha só. Nós vamos considerar V1 e V2 sendo os autovetores de A. E esses autovetores sempre vão existir porque A é uma matriz simétrica. Vimos resultados bastante importantes nas aulas de autovetores, na aula até de diagonalização, em relação a uma matriz simétrica. Quando a matriz de ordem 2 é simétrica, nós sempre vamos conseguir dois autovetores associados a ela. E esses autovetores vão definir uma matriz P que diagonaliza A ortogonalmente. Então, vale essa relação aqui, ó. PA-1 AP, esse PA-1, que é a inversa da matriz P, coincide com P transposta. E a relação, a multiplicação P transposta a P, vai coincidir com a matriz diagonal, onde a diagonal principal vai ser composta pelos autovalores da matriz A, certo? Então, diante disso, isso que vai acontecer sempre, você vai definir o vetor V, que é o vetor de variáveis x, y, e vai definir uma mudança de coordenadas, que é um vetor V' com as variáveis x' e y'. Esse vetor V', que vai definir os novos eixos, quer dizer, vai definir a nova variável da equação, em função lá dos eixos x' e y', cujos as direções do x' e do y' são exatamente os autovetores que nós vamos encontrar. Então, nós vamos ter aqui a mudança de variáveis. Olha, V é igual a P vezes V'. V é o vetor xy e V' é o x' e y'. Então, V é P vezes V'. Vamos utilizar esta relação lá na equação. Então, aqui está a nossa equação, Colocando ela de forma mais resumida, ó. Esse aqui é o V transposto. Aqui é a matriz A. Aqui é o vetor V. Aqui nós temos novamente V transposto, a matriz B e o A6. Então, se você está considerando V igual a PV', aqui nós temos PV' transposto, vezes A vezes PV'.
Aqui nós temos novamente um V transposta. Então, PV' transposto B mais A6 é igual a zero. Existe uma propriedade sobre multiplicação de matrizes. Então, por exemplo, AB transposta é B transposta A transposta. Essa relação também é válida para a inversa. AB a menos 1 é B a menos 1, A menos 1. É a multiplicação da transposta em ordem inversa. Então, se é AB transposta, o resultado é B transposta, A transposta. Então, aqui, ó, se eu tenho PV' transposta, isso vai ser V' transposta mais P transposta. Aí, vamos continuar aqui, ó, A, P e V'. Nós agrupamos o P transposta a P, porque pelo que nós falamos ali atrás, esse produto dá origem a uma matriz diagonal. Aí, continuando aqui, ó, PV' transposta vai ser V' transposta, P transposta, vezes B, mais A6 é igual a zero. Aqui substituímos pela matriz D, que é uma matriz diagonal, e só repetimos o restante da equação. Quando a gente desenvolve essa equação, aquele produto cruzado, com a presença do xy naquela equação inicial, a gente chama de produto cruzado. Ele vai ter desaparecido. Nós vamos conseguir identificar a equação da cônica, no caso da elipse, que nós estamos priorizando. Nós vamos aplicar tudo isso num exemplo para que tudo isso fique bem claro. Então, olha só, aqui nós temos uma equação que tem a presença do x ao quadrado, do y ao quadrado e do xy, e também do x ao quadrado com x. Do y ao quadrado, do x ao quadrado com o x, né, tá aqui, e do y ao quadrado com o y, certo? Então, nós vamos primeiramente usar matrizes para reescrever a equação. Aqui nós temos a primeira parte da equação, que pode ser escrita como sendo vetor xy vezes a matriz de coeficientes, onde a diagonal principal é o 4 e o 7. Aqui o coeficiente do xy é menos 4, então vai ficar menos 2 em cada posição, no A1, 2 e no A2, 1, vezes xy. O restante da matriz, que é esse 12x mais 6y menos 9 é igual a zero, você vai ter xy, que multiplica 12 e 6, menos 9 é igual a zero. E nós vamos dar toda a atenção para essa matriz A, essa matriz quadrada que nós temos aqui. Nós vamos encontrar os autovalores dos autovetores dessa matriz. Então, começando com os autovalores. Então, você vai usar aquela relação, determinante de lambda i menos a igual a zero, vai calcular o determinante, onde você vai encontrar o polinômio característico, que vão ter aqui duas raízes, 3 e 8. Então, esses são os autovalores da matriz. Para cada autovalor, você vai encontrar autovetores. Então, os autovetores correspondem às bases do espaço solução do sistema homogêneo, lambda i menos AV igual ao vetor nulo. Essa matriz aumentada está representada aqui. Então, o sistema homogêneo ele é resolvido escalonando a matriz aumentada associada a ele. Então, a matriz aumentada dele está dada aqui e nós vamos aqui, no lugar de lambda, substituir primeiramente por 3 e em seguida por 8, para a gente encontrar os vetores associados. Então, olha só, fazendo lambda 1 igual a 3, aí nós vamos ter aqui a matriz aumentada, vamos escalonar e vamos encontrar como solução, lógico que aqui tem uma variável livre, então a solução vai ser x menos 2y igual a 0 e y igual a t. Então, nós vamos ter aqui, ó, x é igual a menos 2, x é igual a 2 vezes y. Aqui nós nem colocamos o t para o y, nós deixamos o próprio y, quer dizer, vai ficar y e 2y. Colocou o y em evidência, então já ficou aqui o vetor 2, 1, como sendo a base para esse autoespaço, que é, então, o nosso autovetor para o lambda igual a 3. Faz a mesma coisa com o lambda igual a 8, aqui é o número 2, né? Lambda 2 igual a 8. Então, para o lambda igual a 8, o que nós vamos fazer? Você vai substituir lá no lugar do lambda, vamos voltar para você ver a equação. Aqui está a equação, ó, vai ficar 8 menos 4 e 8 menos 7. Então, aqui, ó, ficou 4 e 1. Nós vamos escalonar, encontramos esse escalonamento,
Então, y é igual a y e x mais y sobre 2 é igual a 0. Então, x é igual a menos y sobre 2. Colocou o y em evidência e aqui nós temos o vetor. Então, nós tivemos aqui dois vetores que vão constituir uma base para o R2. E agora, nós vamos tratar de transformar essa base em uma base ortonormal. Como os vetores são vetores associados a autovalores distintos, eles já são ortogonais entre si. Então, basta normalizar cada um deles. Então, nós vamos normalizar como? Dividindo pela norma os vetores. E vamos ter aqui, ó, esta base, que é uma base ortonormal. Com as colunas desses vetores, nós vamos definir essa matriz P. Então, a matriz P vai ser a matriz que vai satisfazer P transposta vezes A vezes P é igual à matriz que tem os autovalores nas diagonais. Bom, pessoal, nesse momento nós vamos fazer nossa primeira mudança de variáveis, porque a equação da elipse que nós estamos trabalhando, ela corresponde a uma elipse que foi ao mesmo tempo rotacionada e também transladada. Então, nós vamos considerar as variáveis x e y, compondo aqui as coordenadas do vetor v, e a matriz P, cujas colunas serão os vetores que vão dar origem aos eixos rotacionados. Então, com essas informações, nós vamos ter o seguinte, ó, v', que vai ser um novo vetor, que nós vamos dar coordenadas x' e y'. Vai ser definido como sendo PA-1 vezes V. Na verdade, eu escrevi esse vetor, essa mudança de variáveis, a partir de V, e depois eu reescrevi nessa ordem. Então, a ordem natural de se escrever é realmente começar por aqui. Então, por aqui você vai ter variáveis xy é igual a P vezes x' e y'. O que nós estamos fazendo aqui, a gente colocamos dessa forma, né? E depois, lá na frente, que eu vou precisar dessa primeira parte, que eu vou querer isolar o x' e y'. Mas não vou precisar disso agora. Então, agora, nós vamos precisar apenas dessa parte aqui, que corresponde a V é igual a P vezes V', certo? É o que nós vamos utilizar no próximo slide. Mas nós estamos aproveitando esse slide aqui para escrever as variáveis x, y em função da x' e y' e vice-versa, tá? Então, olha só. Nós temos aqui, ó, xy, que é igual a P vezes o x' e y', e aí nós vamos multiplicar esta linha por essa coluna, então vai ficar 2x' sobre raiz de 5 menos y' sobre raiz de 5. E na segunda multiplicação, nós vamos ter x' sobre raiz de 5 mais 2y' sobre raiz de 5. E aí, como nós temos aqui agora uma igualdade de matrizes, nós vamos dar origem a esse sistema, que é uma mudança de variáveis. X é igual a esse termo, y é igual a esse termo. Reforçando, nós só vamos precisar disso aqui lá na frente. Eu acredito até que a gente nem vai precisar dessa primeira parte que eu coloquei aqui. Poderíamos ter colocado V é igual a P vezes V' apenas, certo? Mas tudo bem. Então, ó, o sistema de coordenadas x' e y', que é definido pelos vetores v1 e v2, são exatamente esses que estão aqui, ó. Essa imagem ela foi obtida lá no GeoGebra. Você pode plotar esses dois vetores e depois colocar retas passando por eles, porque as retas vão ser definidas pelos vetores. Esses vetores v1 e v2, eles vão funcionar como se fosse as escalas nessas retas. Então, você vai ter aqui, ó, os comprimentos V1, 1V1, 2V1, 3V1. A mesma coisa aqui no eixo Y', certo? Bom, então continuando, nós vamos voltar agora na equação 5, que é aquela equação inicial, onde que a gente usou a matriz A para calcular os autovalores e os autovetores. E nós vamos escrevê-la
de forma abreviada usando o V e o A. Então, tá aqui, ó, V transposta, AV, mais V transposta, vezes a matriz 12, composta pelos números 12 e 6, menos 9. Usar a mudança de variáveis, V é igual a P vezes V'. Então, nós vamos ter aqui, ó, P vezes V' transposta, vezes A vezes PV', mais P vezes V' transposta, vezes a matriz coluna menos 9 igual a 0. A multiplicação de matrizes transposta é a transposta das matrizes em ordem inversa. Então, olha, a propriedade é o seguinte: AB transposta é igual B transposta A transposta. Então, ó, quando a gente está aqui calculando a transposta desse produto, então vem o V primeiro e depois o P, ó. Primeiro o V, depois o P. Aí continua aqui, ó, esse A é esse, aqui é o P e aqui é o V. Aí nós vamos agrupando este produto dessas três matrizes. Esse produto dá origem à matriz diagonal, composta pelos autovalores 3 e 8. Então, vai ficar esse V transposta, que é o V' Y', esse outro V aqui, que é o X', Y', esse V, que é o X', Y', e a matriz diagonal aqui. Nesse produto aqui, nós temos X', Y' vezes a matriz P transposta vezes 12. Efetuando esse produto de todas essas matrizes desta equação, você pode fazer isso usando o software GeoGebra, você vai encontrar esta equação. É a equação de uma elipse, porém ela ainda não é a elipse numa posição padrão, posição centrada na origem, porque nós temos aqui a presença do x ao quadrado e do x. Então, é uma elipse que ela está transladada apenas sobre o eixo x'. Não há translação sobre o eixo y', certo? Então, nós vamos novamente trabalhar com a equação, agora com o objetivo de chegar na reta final, que é fazer a nossa última mudança de variáveis para encontrar o último sistema de coordenadas. Então, olha só. Aqui da equação, você vai colocar as variáveis comuns em evidência, agrupa. Então, nós agrupamos 3x' ao quadrado mais 6 raiz de 5x'. O 8y' está aqui ao quadrado igual a 9. Vai completar os quadrados apenas no parêntese que nós temos aqui o x'. A variável y' você pode interpretar como sendo y' menos 0 ao quadrado. E aqui, ó, no primeiro parêntese, note que você já tem aqui, ó, 2 vezes o primeiro vezes raiz de 5. Então, o segundo termo da potência, da soma de potências, é o raiz de 5. Então, nós vamos acrescentar raiz de 5 ao quadrado menos raiz de 5 ao quadrado. E agora, vamos reescrever. Então, vai ficar 3, que multiplica x' mais raiz de 5 ao quadrado. E aí, vai sobrar esse termo aqui, né? Raiz de 5 ao quadrado, que é o 5. Então, vai ficar 3 vezes menos 5, que foi para o segundo membro com o sinal invertido, ok? Então, nós temos, ó, 3x' mais raiz de 5 ao quadrado, mais 8y' menos 0 ao quadrado é igual a 24. Nós vamos pegar toda essa equação e dividir por 24 para deixar o segundo membro igual a 1. Então, nós fizemos isso e chegamos aqui, ó, nós vamos simplificar 3 com 24, ficou 8 no denominador. E aqui simplificou 8 com 24, ficou 3 no denominador. Chegamos nessa equação, que ela já está no formato de equação reduzida da elipse. Vamos apenas agora fazer a mudança de variáveis de x' mais raiz de 5, nós vamos chamar de x duas linhas. E y' menos 0, vamos chamar de y duas linhas. Essa é a última mudança de variáveis que nós vamos fazer. Veja só. Então, fazendo aqui o x duas linhas e o y duas linhas. Nós vamos dar origem a essa equação aqui na forma padrão, no sistema de coordenadas x duas linhas e y duas linhas. Olhando para essa equação, nós temos o seguinte: o centro, aqui, vamos corrigir aqui, ó, o centro C duas linhas, nesse sistema x duas linhas e y duas linhas é o 0, 0, porque é a equação padrão. Ela está transladada em relação ao sistema de coordenadas anterior, que era o x' e y'. Eu vou mostrar a figura para vocês que vai ficar mais claro.
Então, nós vamos... E quais são os vértices? Os vértices são... O termo A é o raiz de 8 e o termo B é o raiz de 3. Como o A é maior do que o B, é uma elipse que ele está com o eixo maior sobre o eixo x duas linhas. Esses termos aqui tem relação com os autovalores que nós encontramos. Os autovalores obtidos, eles são o 8 e o raiz de 3. Então, os autovalores obtidos são esses termos ao quadrado que estão aqui no denominador, tá? Isso não é uma coincidência, isso vai acontecer sempre. Então, os vértices no sistema x' e y' são menos raiz de 8 e 0, aqui é raiz de 8 e 0, vamos corrigir aqui, raiz de 8 e 0, o 0 menos raiz de 3 e o 0 raiz de 3. Agora, nós vamos começar um processo para obter estas coordenadas no sistema inicial, que é o sistema XY. Para isso, nós temos que lembrar que nós já fizemos uma mudança de variáveis no sistema x' e y'. Então, olha só o que nós temos. Ó. Nós fizemos essa mudança de variáveis, que foi a primeira mudança de variáveis, e agora a última foi essa. Nós podemos compor essas funções, porque aqui x' e y' são iguais a esses valores que estão aqui. O x' é x duas linhas menos raiz de 5, e o y' é o y duas linhas. Então, nós vamos substituir, e nós vamos ter, ó, 2 sobre raiz de 5, x duas linhas menos raiz de 5. Nós fizemos as continhas aqui, ó, esse menos 2 foi o resultado desse cálculo, tá? E menos y' sobre raiz de 5. Faz a mesma coisa aqui na segunda equação, e vamos ter agora esta relação entre o sistema XY e o sistema x duas linhas, y duas linhas. Vamos parar um pouquinho aqui e vamos ver a figura para vocês terem uma clareza maior do que nós estamos fazendo. Bom, pessoal, esse é o esboço que nós queremos fazer. Então, vocês podem ver aqui, ó, os eixos x, y, em seguida, os eixos x' e y', que foram obtidos girando, ó, pode imaginar aqui, ó, um giro no sistema XY, e vai cair nessa posição do x' e y'. E por último, imagine também a cônica que estava aqui na origem, depois ela foi girada para cá, depois ela foi arrastada sobre o eixo x'. O centro da cônica, pelo centro da cônica, vamos passar os eixos y duas linhas, x duas linhas. Ó, onde o x duas linhas está coincidindo aqui com o x' e aqui o y duas linhas passando, certo? Então, nós vamos voltar agora nos nossos cálculos para a gente investigar um pouco mais na parte algébrica. Bom, então voltamos aqui para a nossa análise algébrica, tá? Aqui a composição das mudanças de variáveis que nós fizemos, dando origem a essa mudança de variáveis que relaciona o xy com o x duas linhas, y duas linhas. Então, nós vamos agora analisar cada coordenada e transferir as coordenadas do x duas linhas, quer dizer, transferir as coordenadas do sistema x duas linhas, y duas linhas para o xy, usando essas relações aqui, ó. Então, o centro 0, 0 corresponde a x duas linhas 0, y duas linhas 0. Então, nós vamos aqui na equação, ó, nessas duas equações, e vamos substituir. Então, x duas linhas é 0, y duas linhas é 0. Vamos ficar, então, com o par ordenado menos 2, menos 1, que é o centro da cônica. Agora, o vértice A1, duas linhas, é o menos raiz de 8 e 0. Aqui vai ser também o x duas linhas, y duas linhas. Então, com isso, você vai encontrar o vértice A1, porque você vai ter essas continhas aqui, ó. O x duas linhas é raiz de 8, o y duas linhas é 0, faça os cálculos todos e vão encontrar esses valores. Próximo vértice, a mesma coisa para os outros vértices, ó, 8 e 0. Aí você vai substituir também, fazer os cálculos, vai encontrar esse par ordenado. Aí o B duas linhas já é no y, então coordenada x é 0,
e aqui tá menos raiz de 3. Então, 0 para x, duas linhas, depois menos raiz de 3. Efetuamos os cálculos. Agora, b, duas linhas, é o raiz de 3 positivo e o x é 0. Então, substituímos, fizemos os cálculos. Agora tá aqui o esboço. Eu sugiro que vocês usem o software GeoGebra. Eu vou deixar esse link aqui, ó, para mostrar para vocês acompanharem os esboços, o passo a passo do que eu fiz para obter essa figura. O primeiro esboço que eu fiz dos vértices, eu não usei essa álgebra, essa análise algébrica que a gente acabou de fazer aqui. Eu analisei pelos vetores que vão se formando aqui, usando soma de vetores, mas esta parte algébrica aqui é muito importante, porque ela não deixa dúvida. Aí depois que eu fiz a primeira parte, eu voltei aqui para conferir com os cálculos que foram obtidos aqui com o processo algébrico. Então, vão lá nesse software e abram esse link lá no navegador. Se vocês vão baixar, vocês vão clicar aqui, vão ter acesso ao arquivo e vocês podem conferir aí e refazer todo esse exemplo, tanto algebricamente, usando o software como apoio. Então, quando tiver lá as multiplicações de matrizes, você pode usar o software para efetuar, certo? Quando tiver um cálculo mais elaborado para fazer, você usa o software. Eu estou usando a janela CAIS do software. Vocês vão lá, abrir, aí ela tem uma ferramenta que é essa janela aqui. Essa janela aqui é muito legal, muito importante, muito útil para a gente trabalhar em diversas questões, certo, pessoal? Bom, então esse foi o nosso assunto de hoje. E agora eu convido todos vocês a fixar tudo que a gente estudou, resolvendo alguns exercícios. Tudo de bom para vocês e até a próxima aula.